Já encontrou. 13. E esse texto, ele diz assim: deixai crescerão juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Como seria bom que toda a igreja estivesse reunida essa noite para nós ouvirmos essas palavras. Eu estava lendo esse texto ontem à noite e pensando muito nisso. Jesus estava vivendo um período muito difícil. Praticamente essas parábolas, não vou mexer nisso, só para os irmãos terem entendimento. Não estou aqui para dar aula de conhecimento, estou aqui para entregar a mensagem de Deus. Glória a Deus. Mas Jesus estava vivendo praticamente o último ano do seu ministério. E os discípulos também já percebiam o perigo que Jesus estava correndo diante de tudo aquilo que ele estava ministrando para o povo, os escribas, os sacerdotes, todos procurando praticamente pegar em uma palavra. Então Jesus começou a usar as parábolas. E aqui no capítulo de número 13, a Bíblia mostra que Jesus, tendo saído de casa, naquele dia ele foi e se assentou ali junto ao mar. E quando ele estava assentado ali junto do mar, se ajuntou muita gente perto dele, praticamente a praia ficou superlotada. Então ele entrando em um dos barcos ali, ele começou a ensinar aquela multidão com respeito a muitas coisas. E eu acredito que de onde Jesus estava, dentro do barco, vendo aquela multidão, aproveitando também o vento que vinha para que a sua voz alcançasse a multidão, ele não tinha um microfone como eu tenho hoje. E por certo, na visão de Jesus, ele viu o semeador, alguém em terras um pouco mais distante, lançando uma semente. Então ele começou a ministrar essa parábola, que é a parábola do semeador. E depois nós vamos ver umas sequências de parábolas que Jesus começou a ministrar aos discípulos. E nessas parábolas nós temos aqui o resultado da pregação do Evangelho. Veja bem, meus irmãos, Jesus ele estava mostrando aos seus discípulos e a toda aquela multidão que estava ouvindo que dentro da esfera da manifestação atual do reino de Deus haverá tanto o bem como também o mal. Haverá o verdadeiro, mas haverá também o falso. Jesus estava mostrando isso. Entre aqueles que professam o nome de Deus, haverá também a apostasia, que é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, que Paulo disse: muitos se apostatarão da fé, isso é,
desviarão da fé. Ele mostra também que haverá mundanismo, como também haverá fidelidade e piedade. Não importa se o tempo, principalmente esse atual, que é um tempo difícil, são os últimos dias, é uma crise atrás da outra, está muito difícil realmente se manter aquela fidelidade, aquela piedade, mas Jesus mostra que mesmo diante do caos espiritual que a igreja atravessaria, haveria crentes fiéis, haveria crentes piedosos, pessoas que vão manter a sua posição, que vão manter realmente a sua postura espiritual, porque estão aguardando o arrebatamento da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Dizer que há pessoas que não vão ceder os seus princípios, que não vão sair da posição que Deus os colocou, ainda que esse mundo seja virado de cabeça para baixo. Existem aqueles que vão ficar na posição de serem arrebatados no dia do arrebatamento. Aleluia! Mas Jesus garante nessas parábolas que o dia chegará em que o mal vai ser destruído. Isso aqui é uma pequena introdução para a gente olhar esse texto. Ele mostra que o dia está chegando em que o mal será destruído. Põe para mim Mateus 13, 41, para que a gente já comece a enxergar. Jesus mostra que depois da grande tribulação, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. Põe o 42. Isso é tremendo. E lançá-los na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. O dia do mal ser destruído, esse dia vai chegar. Às vezes nós temos aquela impaciência, com tanta maldade que tem no mundo, mas não se preocupem, esse dia aí, ele vai chegar. Mas vai chegar também o dia daqueles que são considerados justos. Põe o verso 43 para mim, porque esse é para a gente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. E Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, e nós começamos a ver aqui este ensino de Jesus, que realmente ele vai nos maravilhando, e nós vemos que o semeador, ele saiu a semear, ele semeou a semente, e pelo menos 3 verdades nós vamos aprender aqui. É que a conversão, eu estou falando de conversão, aquele processo que realmente acontece dentro daqueles que ouvem o Evangelho e que recebem o Evangelho, que tanto a conversão como os frutos ou a frutificação, isso vai depender de cada um de nós, como nós nos portamos diante da palavra. O texto aqui diz que uma parte da semente, ela
Veja bem, outra coisa importante é que outros ouvirão a palavra, mas eles não a entenderão. Dá uma olhadinha no verso 19. No verso 19, todo aquele que ouve a palavra do rei e não entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado na beira do caminho. Ouve a palavra, mas não entende. Quantas pessoas que estão ouvindo o Evangelho pelos rádios, pela televisão, pelas igrejas, ouvem. Um dia desse, uma pessoa que está há anos dentro de uma igreja diz para mim que não consegue entender nada da Bíblia. Está com problema. Está com problema. Mas às vezes se aparece um curso de ensino, se aparece uma escola dominical para aprender. E a Bíblia, irmão, não é para enfeitar estante. Bíblia é para ser lida. Porque a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A maneira que você vai lendo a palavra, você vai sendo nutrido, você vai sendo alimentado. Outra coisa, o Espírito Santo vai dando, vai concedendo a revelação da palavra. Outros também ouvem a palavra, creem no momento, mas depois se desviam. Pode ver que de vez em quando a gente vê muitas pessoas descem aqui, choram, entregam, levantam as suas mãos para o céu, mas dá uns dias você não encontra mais ela. Ela foi embora. Ela creu naquele momento, a palavra entrou sem o defeito, mas ela não manteve aquilo. Depois acabam se desviando. É o que diz o verso 21. Jesus mostra que isso é uma conversão incompleta. Eu tenho estado muito preocupado com isso, principalmente com aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, aonde ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando mesmo daqui, está falando de conversão completa. Conversão completa. Algo que realmente é completo na vida de um cristão. Ele não é somente um cristão por fora, ele é um cristão por dentro, porque a obra do Espírito começou por dentro. Houve mudança em todo o seu interior. Ele não é mais aquela mesma pessoa. Não, senhores, o velho Adão foi amarrado, a velha natureza foi sepultada. Ele é um novo homem, ele não vive uma duplicidade de vida e nem de língua. O seu falar é assim sim ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Houve uma conversão completa, aleluia, de alguém que realmente sentiu que os seus pecados foram perdoados, e não de alguém que creu, mas houve lá aquela conversão incompleta. Ele não tem realmente a convicção de que os seus pecados foram perdoados. Não houve também um verdadeiro arrependimento. Tem que haver um verdadeiro arrependimento quando acontece uma conversão completa. É isso que os pregadores não querem pregar hoje mais. Estão passando um paninho quente na cabeça das pessoas e as pessoas estão descendo para o inferno. Porque céu não é de graça, o céu é pela graça. O céu custou a morte do Filho de Deus. Jesus morreu naquela cruz, era nossa.
em nosso lugar, mas Ele nos ensina que tem que haver uma conversão completa. Meus queridos, há muitas pessoas que estão há anos a fio dentro das igrejas, que nunca nasceram de novo. Alguns ainda adoram ídolos, alguns ainda mantêm seus mesmos vícios, alguns continuam fornicando, continuam prostituindo, continuam mentindo, continuam roubando, continuam cobiçando o que é do próximo. A malícia, a lascívia, a arrogância, o orgulho, a presunção estão todos alojados ali dentro. Quando Jesus fala em conversão aqui, Ele fala em mudança de vida, Ele fala de um novo homem, novas palavras, novo interior. Houve uma metamorfose, uma mudança completa dentro daquela pessoa. Ou simplesmente estar em uma igreja, isso não salva. O que salva é você estar unido a Cristo. O que salva é você perceber que houve uma mudança no seu interior. Você não é mais aquela, você não é mais aquele. O pecado é algo abominável para você, você não suporta mais o pecado e dá lugar a ele. Por quê? Porque você é um novo homem, você tem uma pátria e você sabe que os seus pecados custou a vida do Filho de Deus. Então você não peca por quê? Porque você tem receio de quebrar, de magoar, de ferir, de machucar o coração de Deus. Por isso que Jesus diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. É necessário, meus irmãos, um novo nascimento. Por que muitas pessoas não conseguem se firmar na graça? Ele pega o tempo da impressão que agora vai. Não consegue se firmar na comunhão, não consegue permanecer muitas vezes como um membro da igreja. Você nota nele que ele não se separou do mundo, está coladinho com o mundo. Aí Tiago diz: adúlteros e adúlteras. Ele não está falando de uma fornicação do corpo, ele está falando de uma fornicação com o mundo, de um adultério mundano, porque não nos descolamos deste mundo. E Tiago repreende as igrejas naqueles dias por causa desse concubinato com o mundo. Paulo também disse: não vos embriagueis com o vinho deste mundo em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, nós temos que estar apartados deste mundo. Hoje você vê os crentes andando coladinho com o mundo, e o prejuízo está sendo grande, muito grande. Isso fala que não há uma conversão completa. Mas aqui nós percebemos Jesus falando dos crentes verdadeiros. Jesus fala aqui que houve uma semeadura boa, porque após ele contar a parábola aqui do semeador que saiu semeando, ele explica também a parábola do joio no meio do trigo. Jesus começa a mostrar isso porque os judeus conheciam muito bem, porque o joio é abundante ali, como também é abundante na região da Espanha. E Jesus começa a mostrar aquele falso trigo, porque quando nasce eles têm a sua semelhança, são muito idênticos. A única diferença é na hora que amadurecem, a hora que começam a amadurecer. Até mesmo uma criança consegue ver a diferença entre trigo e joio.
E Jesus fala dessa semeadura má. Por quê? Jesus mostra que o campo é o mundo e que o proprietário do campo é Deus. E ele saiu e semeou a boa semente no seu reino. Mas ele semeou de dia porque ele é o proprietário. E Deus não faz nada ao oculto. Deus, tudo quanto faz, ele faz às claras do dia. Ele quer que aquilo que ele faz na vida dos seus filhos seja manifesto a todos. Mas o inimigo, tudo quanto faz em trevas. Porque o inimigo aqui, do proprietário é Satanás, o diabo. Ele saiu de noite naquele mesmo campo que havia sido semeado uma boa semente. Ele semeou ali uma má semente. Ele semeou uma semente má, que a Bíblia diz que são os filhos do maligno, a má semente. Se nós analisarmos aqui, o proprietário, ele semeou uma boa semente para colher, mas o inimigo do proprietário, Satanás, semeou uma semente maligna para quê? Para confundir. Para confundir. Por isso que Paulo diz, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, senão de paz em toda a igreja dos santos. Mas ele semeou ali aquela semente maligna para confundir. E até hoje nós vivemos uma verdadeira novela. Tem muita gente confusa por aí. E querendo saber onde é que está certo. Quem é o trigo e quem é o joio? Nós não vamos saber isso. Só tem um que sabe. Glória a Deus. Jesus. É claro que isso não vai impedir a igreja e os pastores desempenhar as disciplinas doutrinárias da igreja. Mas ninguém consegue saber se eu sou joio ou se eu sou trigo, a não ser Deus. Ninguém pode julgar alguém aqui dizendo aquilo é joio. O Senhor, biblicamente, porque só você e Deus sabem o que você é. Tem hora que a gente tem que colocar os joelhos e orar a Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E você mesmo começa a perceber que você está se tornando joio. Quando nós começamos a nos afastar de Deus, das leis de Deus, começamos a praticar injustiça, nós começamos a ser classificados como joio. É só ir no lugar maligno. Mas o joio, ele vai crescendo junto. Pode perceber que quando Jesus conta essa parábola, ele diz que os servidores do proprietário disse: olha, deixe que nós arranquemos. Ele disse: não, vocês não podem fazer esse serviço. Olha, respondeu-lhes: o inimigo aqui fez isso. E o servo disse: queres, pois, que vamos arrancar? Põe o 29. Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis com ele o trigo. É muito parecido. E outra coisa também, isso aí não é para nós fazermos. Essa colheita aqui, irmãos, já tem as pessoas certas para fazer. Já tem as pessoas certas. Agora é importante cada um de nós sabermos que Satanás, ele semeia, ele gosta de mistura.
Eu acredito que foi invenção dele mandar aquela mistura, aquele vulgo no meio da nação de Israel, que fez a nação chorar quase 40 anos. E Jesus está mostrando aqui que os filhos do maligno, eles estão para contrapor a verdade divina. Eles estão sempre para bater de frente com as verdades divinas da palavra. Os filhos do maligno estão para quê? Para promover a iniquidade. Está por aí. Hoje nós estamos, nunca se viu tanta heresia, tantos falsos mestres, tantos falsos ensinadores como nos nossos dias. E se você não for um homem, uma mulher da palavra, você come veneno, você é enganado, você é seduzido. E nunca se viu tantas profecias falsas, nunca se viu tantos enganadores como nos nossos dias. E tem gente que olha e diz: isso é trigo puro. Por quê? Porque não consegue decidir. Não consegue decidir. E eu disse: só você e Deus sabe se você é trigo ou se você é joio. Agora Jesus disse: deixa amadurecer. Jesus está me ensinando e disse: vocês vão ver na hora da colheita. E pegue os dois para você ver. Quando estão sem frutos ainda, são idênticos. Agora, a hora que o fruto solta, você vai ver as vaginhas e vai ver o trigo diferente, que solta os seus cachos. Aí você nota a diferença. E se alguém pegar aquele joio e triturar ele e colocar em excesso no meio do trigo, ele dá até convulsões às pessoas. É veneno puro. O que é isso? Temos que tomar cuidado. Muito cuidado. E Jesus, ele estava ministrando essa palavra para ensinar os seus discípulos sobre aquilo que é verdadeiro e sobre aquilo que é falso. Meus queridos, nós não podemos usar as nossas forças para desarraigar alguém de maneira nenhuma, nem para derrotar as pessoas más aqui neste mundo, porque os anjos é quem farão isso. Os discípulos foram para arrancar e Jesus disse: não, deixa crescer, deixa crescer, porque pode ser que vocês vão arrancar o trigo e arrancam o joio junto também.